Bem-vindos a todos para mais uma oportunidade. Eu quero convidar a todos os jovens de toda a parte do Brasil e também do mundo para participar, né, desta palestra e mentalizar, aprender, meditar e acatar aquilo que é bom, né? Porque a gente tem que semear a boa semente, a semente do bem. Não é a semente do mal, não é a semente da violência que a gente tem que semear. Quanta gente semeando a semente da violência, semeando o espinheiro. Em vez de semear o trigo, tem gente semeando o espinheiro. O problema é na atualidade, nos dias atuais que a gente está vivendo, é que tem muitas ideologias maléficas, malignas, né? Como que pode as pessoas desejar a morte dos outros? Como que pode pessoas desejar a morte, a destruição até da família, até daqueles que são conservadores, desejar a morte dos cristãos, dos judeus e de todos os tipos de pessoas, né, que odeiam, né? A gente vê esses comentários, né? Pessoas que agride, que odeia aos outros. Isso não leva a nada, né? Pessoas que acham que estão fazendo justiça e com aquele intento, aquele pensamento que ele está fazendo justiça ou quer fazer justiça, ele quer odiar, ele quer prender. É o que aconteceu, né, com aquele jovem ali nos Estados Unidos, né? O Charlie, né? Charlie, acho que é isso mesmo. E que porque ele debatia, né, as suas ideias, né? E ele foi atingido, né, por uma bala, né? Foi atingido e ele perdeu a vida, né? Quanta gente que tem essas ideologias, né? Quanta gente que vive como um zumbi, acreditando, por exemplo, no marxismo, no stalinismo, né? Essas coisas que não têm base nenhuma na convivência. Achar que precisa destruir uma sociedade para construir, né, ideologias marxistas, ideologias que odeiam uns aos outros, que isso não leva a nada. As pessoas acreditar que vão viver aqui e que não vai ter ainda uma eternidade, porque nós temos uma eternidade. Seja o bom, seja o ruim, seja o mal, seja aquele que faz o bem, vai passar a eternidade. Ou vida eterna, ou o tormento eterno, que vai rondar a vida daqueles que semearam a semente do mal, né? Temos que semear a boa semente agora para colher no futuro, né? Como eu sempre comento, né, em vários países,
O Brasil precisa semear a boa semente, a semente do bem para colher no futuro. Assim como todos os países, né? Também ali nos Estados Unidos da América, né? Eles também precisam semear a boa semente para colher no futuro. Porque se não semear a semente agora, futuramente vai colher espinheiros, vai colher o joio, né? Então tem que semear a boa semente. Eu quero também comentar um pouco sobre um assunto que é importante, sobre tijolos ecológicos. É uma inovação muito boa, né? A construção de tijolos ecológicos, sustentável, né? Isso daí é muito bom, né? Porque o tijolo ecológico, ele é feito de areia, né? De argila, né? Então eu quero comentar um pouco nesse assunto aqui. Vamos ver algum assunto sobre ou comentário, né, sobre esse assunto. O que é tijolo ecológico? É uma boa ideia hoje as pessoas construir com sabedoria. Né? Quanta gente não tem casa própria, né? Quanta gente pagam o aluguel, né? E não tem retorno, né? Porque as pessoas estão pagando aluguel e não tem retorno, né? E o importante é as pessoas adquirir o seu loteamento e procurar fazer a sua própria moradia, em vez de ficar pagando aluguel que não tem retorno, né? Não tem retorno. E procurar investir, né, num loteamento para ter a sua moradia, isso daí já é muito bom. E através do tijolo ecológico, as pessoas podem construir com tijolo ecológico. O que é tijolo ecológico, né? Vamos conhecer sobre esse material e os seus benefícios, né, do tijolo ecológico. E a gente sabe que o tijolo ecológico está bastante em alta ainda, mais agora que estão do estilo sustentável, né? Também se tornou uma tendência mundial na construção civil, né? Então, entre as diversas inovações, por exemplo, focado no estilo de vida sustentável, o tijolo ecológico mostra ser uma ótima opção com diversos benefícios, né? Então, afinal, o que é tijolo ecológico? Hoje, as pessoas podem até fazer uma economia e ter duas, três casas, né? É uma política e um projeto de ter, dentro de um loteamento, por exemplo, construir duas, três, até quatro casas, fabricando um predinho, por exemplo, né? Tendo o loteamento, construir com tijolos ecológicos, que é muito bom para o tempo do calor e para o tempo do frio também. E através de um loteamento, construir a sua casa no teto, ou seja, no solo, a primeira casa, é claro, né, com coluna, tem que ter as colunas de ferro para poder se preparar futuramente construir a segunda casa em cima, né? Aí pode construir a casa no solo abaixo e através de coluna de ferro, que tem que ter ferro, coluna, né?
para poder fazer outra casa em cima. Já faz a primeira casa preparando para futuramente, nem que a pessoa, né, o dono, aquele que pretende realizar o projeto, não pode fazer, por exemplo, duas casas ao mesmo tempo, faz uma casa já preparada com concreto, com ferro, né? Com coluna para poder sustentar o alicerce e fazer a segunda casa, ou seja, o segundo andar, até o terceiro. Isso vai depender de cada um, até o quarto. Para isso, tem que ter uma engenharia muito importante. E assim, aproveitar o terreno e fazer duas, três casas, uma em cima da outra, bem preparadinha, né? Um projeto bem qualificado, né? Bem projetado, para aproveitar o terreno, em vez de comprar muitos terrenos e construir muitas casas, dentro de um terreno faz duas, três, quatro casas, né? Dá para fazer, sim, com certeza, né? Então, o tijolo ecológico é muito importante, né? O tijolo ecológico é conhecido como tijolo sustentável, né? São materiais de construção projetados para minimizar o impacto ambiental, né? De forma mais direta. E eles são produzidos em uma forma que a emissão, né, de gás, ou seja, não precisa passar no fogo. É um tijolo que não leva ao forno, né? Não é como aqueles tijolos que se faz que tem que passar no fogo, né? Então é feito de uma forma mais fácil. O tijolo ecológico, a gente sabe que destaca pela grande variedade de materiais, né, usados na fabricação. A base para a formação do tijolo ecológico é o solo, ainda mais aquele com muita boa porcentagem de argila, né? É feito com argila, que traz resistência necessária, né? Mas tem que ter uma certa quantidade de cimento. É necessário para garantir a estabilidade, a durabilidade e resistência, né? Então as pessoas podem comprar um lote, como eu estou repetindo novamente, através de um loteamento, projetar a construção de um predinho, um pequeno prédio e construir duas, três ou até quatro casas, né? Isso vai depender das pessoas e também das finanças das pessoas. Com o tijolo, usar o tijolo ecológico. A base para a formação do tijolo ecológico é o solo, né? E vai cimento, né? Cimento, com certeza, né? E qual é a diferença? Vamos ver qual a diferença entre o tijolo ecológico, que é um tijolo comum, né? As principais diferenças entre o tijolo ecológico, como o tijolo ecológico, ele evita queima, não vai ao forno. Esse tijolo não vai passar pela queima, né? Não vai ser queimado, não. Ele não há necessidade de passar no forno, né? É como olaria, né? É olaria, se eu não me engano, onde fabrica tijolo que vai ao fogo. Esse tijolo ecológico não vai ao fogo, né? Mas é muito bom, muito resistente, né? É um tijolo produzido com argila, né?
A argila, ele exige, né? Ele é muito importante, ele feito com argila, né? O tijolo ecológico incorpora materiais sustentáveis, reciclável, por exemplo, reduzindo a extração de recursos naturais. Então, a minha opinião, por que as pessoas devem escolher o tijolo ecológico, né? Entenda, né, que eles são uma grande evolução para a área de construção civil, né? Oferecendo, por exemplo, benefícios ambientais, contribuindo para a sustentabilidade, e inclusive oferece uma série de vantagens que permite que a obra se acelere significativamente, né? É muito importante. O tijolo ecológico e a economia é muito bom, né? O uso de tijolo ecológico permite que você tenha um bom aproveitamento dos materiais, evitando desperdício, de forma que é possível que o custo da obra seja 50% menor do que seria se tivesse usando alvenaria convencional, né? Então está aí, né? Tem condição sim de fazer coisas muito mais barato, né? E assim como já dito, né, que o tijolo ecológico, né, como se comenta, é um maior conforto térmico, já que com fresta consegue manter uma camada de ar e ambiente interno, né? Então, dessa forma, o tijolo ecológico consegue manter uma temperatura agradável, né? Independentemente da estação. E além disso, ele possui também um ótimo isolamento acústico, impedindo que ruídos ou barulho desagradável entrem em sua casa. Então, os benefícios do tijolo ecológico é importante, é bom, né, para as pessoas, sendo uma ótima opção para aqueles, né, que trabalham ou estudam em casa, evitando barulho externos que atrapalhem seus momentos. Então está aí, né, essa dica de construir num loteamento 3 casas, 2, 3 casas e usar o tijolo ecológico, né? E apesar de parecer ser um material frágil, né? Parece que é um material frágil, o tijolo ecológico, mas não é. Ele é muito resistente, né? É mais resistente do que os comuns, né? Então, é muito importante, né? Além da resistência, é importante ressaltar que há tijolo ecológico que são mais duráveis do que os convencionais. Então, o tijolo ecológico é adequado para qualquer obra, né? É possível usar tijolo, por exemplo, em diversos tipos de obra, abrangendo construção residencial, por exemplo, comercial, industriais, públicas. Essa adaptação se deve à sua robustez, eficácia térmica e sustentabilidade, tornando-se, por exemplo, uma escolha versátil, né, para ser a base. Então, vale a pena as pessoas investir em tijolos ecológicos, que é muito bom também, evita a queima, evita de ficar queimando, né? Fumaciando, né? Porque quando as pessoas mexem com fogo, por exemplo, o tijolo,
que é feito na alvenaria, né? Então, ele passa para uma caloria, para a queima de carvão, né? Já o tijolo ecológico não precisa, né? Então, é muito importante. E a sua robustez, eficácia térmica, né? É muito bom, sim, né? Que ajuda bastante aquele que tem interesse em projetos que são projetos bons, né? É muito importante o uso de tijolo ecológico, com certeza, né? É muito bom. Então as pessoas podem investir e fazer projetos, né? Em vez de pagar e viver pagando aluguel, a minha opinião é que as pessoas, mesmo sendo pobres, procure fazer aí uma reserva, uma poupança e vai, né, guardando seu dinheirinho e compre um terreno, né? E pode construir, sim, com tijolos ecológicos, e ele é feito de argila e ele é também associado com um pouco de cal ou cimento, né? Ele é associado, mas sai mais em conta também. Também pode adquirir também a máquina, né, para fazer tijolo ecológico. Existe a máquina que ela é muito importante, né? Tem a máquina manual para fazer o tijolo ecológico e tem a máquina motorizada também, né? Então as pessoas que desejam também trabalhar com tijolo ecológico também é uma opção boa, né? É uma opção boa. E é claro, né, que faz bem para a saúde. O tijolo ecológico, no tempo do calor, ele vai ajudar o equilíbrio da temperatura também. Tanto no tempo do calor, vai ajudar na sua saúde e também no tempo do frio também, né? Ele é muito importante, né? Então, tem vários tipos, né? Vários tipos de tijolo, né? O tijolo ecológico, eu quero explicar, né? Que o tijolo é de solo e cimento, né? Esse tijolo ecológico, ele é de solo e cimento, né? É produzido a partir da mistura do solo, cimento e água. É três coisas, ó. Solo, cimento e água. São três coisas para fazer o tijolo ecológico, né? O solo, que vem ser a areia, né, a argila, e o cimento, a água. Esses tijolos não requer queima em forno, como eu tenho dito, né? Reduzindo emissões de queima, de carvão, né? Essas coisas, né? A sua comparação em prensas hidráulica garante alta resistência e uniformidade, sendo uma excelente opção para a construção sustentável. Então, é uma boa opção com certeza, né? Tijolo de adobe, feito de argila crua, misturado com fibra vegetal, moldado manualmente. O tijolo de adobe é um dos materiais mais antigos usado na construção. Sua produção artesanal e secagem ao sol minimiza o consumo de energia, tornando-o altamente sustentável. Tijolo reciclável, né? Reciclado, né? Também é fabricado a partir de material reaproveitados, né? Como plástico, vidro, entulho,
de construção. Os tijolos reciclados reduz o desperdício e promove a economia circular, né? Então, as vantagens são muito grandes, né? E as vantagens e desafios do tijolo ecológico, né? Ao optar por exemplo, para uso do tijolo ecológico em um projeto de construção, é fundamental considerar tanto a vantagem quanto os desafios que esse material oferece, né? Então, é muito bom, né? E as vantagens? Vamos ver as vantagens. Vamos ver as vantagens aqui sobre o tijolo ecológico. A eficiência térmica, vamos ver. O tijolo ecológico, ele mantém o ambiente mais fresco no verão e aquecido no inverno. Então, ele é muito bom para as pessoas usarem. A eficácia térmica no verão, né? Um ambiente mais fresco no verão e aquecido no inverno. Ele também tem sustentabilidade e ele resume o consumo de recursos naturais, né? Ele é muito bom. O custo-benefício, em alguns casos, diminui, sim, né? Devido à economia em argamassa e energia. Também é facilidade, é fácil a instalação, né? Os modelos como solo e cimento e água possuem encaixe que agiliza a construção e reduz o desperdício de materiais, né? Então está aí. Vamos ver também e vamos é muito importante o uso do tijolo ecológico, muito importante. Por exemplo, regulamentação nesse sentido, ainda existe barreira normativa que discute a adoção desse material em grande escala, né? Custo inicial, por exemplo. Apesar da economia a longo prazo, o investimento inicial pode ser mais alto, principalmente em maquinário. Por exemplo, a capacitação. A mão de obra especializada é essencial para garantir a qualidade da construção do material. Então está aí, né? Que é muito bom o uso do tijolo ecológico. Se você paga aluguel, você tem que acordar para a vida e lutar para ter, né, a sua moradia, né? É claro que nós não vamos viver eternamente na Terra, né? É claro, ninguém vai viver eternamente aqui. Mas pagar aluguel a vida inteira não é uma dica muito agradável. As pessoas precisam procurar ter um loteamento, né? E fazer, né, a sua casa mesmo com tijolo ecológico, né? E são bons. Tijolo ecológico, como eu tenho falado, ele é feito de argila, é feito de um pouco de cimento, areia, né? É feito de argila, areia, né? Então, e água, e ele adapta bem a construção e as pessoas têm uma saúde melhor porque ele dá um equilíbrio na temperatura, tanto no calor como também no frio também, né? E é muito importante. E também protege de muitos barulhos também. Ele tem é que nem um acústico, né? Acústica, que protege contra o barulho também, ele é muito importante.
Agora eu quero falar também sobre os benefícios do agrião. Vamos ver os benefícios do agrião, mudando de assunto, porque tem muitos assuntos que a gente podia até comentar, né? Mas não é possível a gente comentar todos os assuntos, né? Tintim por tintim, não tem como a gente comentar todos os assuntos, tem que selecionar alguns assuntos. Então, meu jovem, ou jovem, né? Querido jovem, querido aposentado, querido casal, querida, né? Mulher, homem, jovem, avós. É importante a gente aprender a boa lição. Você que é jovem, não se enverede para o caminho do mal, né? Não seja cruel, não ande com más companhias e nem deseje a morte de ninguém, né? Não siga, né, essas ideias comunistas, né? Essas ideias comunistas que querem exterminar conservador, exterminar a família. É uma ideologia, né, em que as pessoas põem na cabeça que os outros é fascista, mas o fascismo ele surgiu lá na Itália, né? E o fascismo também vem do comunismo também. O fascismo, o nazismo também é tudo fonte da mesma ideia de Marx, né? A mesma ideia de Marx. E Marx nunca trabalhou, né, em uma empresa, né? Nunca trabalhou, foi muito gastão, gostava muito de dinheiro e ele não amava o seu povo, não. Marx, que escreveu o Capital, que inventou o comunismo, ele não amava o seu povo, mas porém ele gastava ali, gastava dinheiro à reveria mesmo. Ele gastava dinheiro e seu pai era bem de vida, mas Marx ele defendia a gastança, ele gostava de dinheiro, né? Então muitos aí que fica seguindo essa ideologia, afaste dessa ideologia que deseja a morte dos outros. Isso não funciona. Se ele quer viver, deseja a morte dos outros, ele está completamente errado. Se a pessoa deseja a morte dos outros e ele quer viver, quer dizer, ele está completamente errado. Porque todos precisam viver. Todos precisam viver. Não usar redes sociais para desejar a morte das pessoas. Para que desejar a morte das pessoas? Se todas as pessoas vão ser julgados, né? Vão ser julgados no trono divino, haverá um grande julgamento. Ali os comunistas, os radicais, né, todos esses grupos terroristas, né, esquerdistas, direitistas, socialistas, todos vão dar conta do que fez aqui na Terra, né? Um dia vai chegar o grande julgamento e vai ser para todos, né? E a gente vê que essas pessoas, mesmo com sanções, menos com pressões, é muito difícil, né? E eles comentam muito que o comunismo ele só sai do poder através de forças armadas, né? Através de, por exemplo,
intervenção militar, né? Assim, o pessoal, né, que estuda muito sobre isso comenta que o comunismo só sai através das forças armadas, de um exército preparado, né? Mas o assunto é outro, né? Eu quero falar sobre o agrião. O que é o agrião? O agrião é isso, é muito importante, ele é parecido, ele tem um sabor, por exemplo, como a rúcula. A rúcula, ela é ardidinha, né? E o agrião também. O agrião, ele é ardidinho, né? O agrião, ele é bom para bastante coisas. Ele é bom para fazer xaropes. Ele é bom para vários problemas de saúde. É muito bom. O agrião é uma verdura rica em vitamina C, né? Rico em vitamina C, vitamina A, aí ó. Flavonoide, propriedades antioxidante, anti-inflamatória, combate os radicais livres, né? Também ele fortalece o sistema imunológico também. É muito importante. Ajuda na prevenção de situações como diabetes, pressão alta, gripe. Inclusive tem até o xarope de agrião, né? Então ele tem muita quantidade de fibra, o agrião, ele prolonga a saciedade, ele diminui, por exemplo, a ingestão de alimentos, favorecendo a perda de peso. É claro, né, que para perder peso, as pessoas também têm que fechar um pouco a boca, né? Em vez de comer grandes quantias, por exemplo, carboidrato mesmo, as pessoas têm que desprezar. Para poder emagrecer, tem que evitar o carboidrato, né? Não é só o agrião que vai ajudar na perda de peso. É um conjunto, né? É um conjunto de tratamento, né? Como eu estou fazendo assim com as mãos, né? É um conjunto, né? Tem que ter um conjunto de combinações, usar o agrião, mas também evitar carboidrato, evitar refrigerante, que o refrigerante tem muito açúcar, como eu já tenho comentado, né? Então, isso é importante, né? Então, ele tem muita fibra, mas para emagrecer tem que usar o agrião, comer mais hortaliça, evitar carboidrato, estou repetindo, comer frutas, né, que não tenham muita caloria, fazer caminhada, tem que fazer tudo isso para emagrecer, não é só comer agrião, tem vários fatores, né? Então, além disso, essa verdura também aumenta a hidratação, né? Um melhor trânsito e o funcionamento do intestino vai ajudar, né? O agrião tem um sabor levemente picante, geralmente é encontrado em supermercado, feiras, podendo ser consumido cru, por exemplo, em salada.
em patê, sucos, pode usar, fazer suco de agrião ou cozido, né, em preparação como em refogado, ensopado, sopas, omeletes, arroz. Essas verduras também podem ser usadas no preparo de remédios caseiros, como chá, xarope. Então está aí, né? Os benefícios do agrião são muitos, né? Ele ajuda a prevenir, melhorar o açúcar no sangue, né? Pessoas que têm o açúcar muito alto, ele usando o agrião vai ajudar, né? Vai ajudar bastante, né? Na prevenção, por conter boas quantidades de fibra, né? O agrião ajuda a equilibrar os níveis de açúcar no sangue, prevenindo a resistência à insulina e diabetes, né? Além de ajudar a controlar a glicemia em quem já possui a glicemia alta. Ajuda, né? Quem tem problema de açúcar no sangue, né? Vamos falar a linguagem mais simples, né? Açúcar no sangue. Todo mundo tem açúcar no sangue, né? Todo mundo tem a glicemia, todo mundo tem açúcar no sangue. Só que em excesso vai prejudicar as pessoas, com certeza, né? E o agrião é rico em vitamina K também. Ela tem uma vitamina essencial que ajuda na formação dos ossos, né? Evita a osteoporose. Osteoporose é aquele problema de desgaste, né? Descalcificação dos ossos, né? Mas não é só usar uma vez só, né? Para evitar a osteoporose, deve usar sempre, né? Sempre fazer um tratamento, porque você come hoje, por exemplo, come uma salada de agrião e depois não come mais, quer dizer, aí não vai ter atuação, né? Tem que fazer um tratamento. Comer o agrião, fazer um tratamento, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, fazer um tratamento para repor o cálcio, né? Para evitar a osteoporose e o desgaste, né? Eu sempre falo, as pessoas que têm desgaste, que já gastou o joelho, o desgaste da junta do braço, por exemplo, aí fica difícil, não tem como repor mais, já está gastado. Aí vai lá no médico, aí chega, pede o exame, faz o exame, aí leva para o médico ver, o médico olha e fala assim, ó, ele já está gastado. Não tem como resolver o teu problema. O teu braço, por exemplo, o joelho, ele já está gastado, só se fazer uma cirurgia. Mas cirurgia não vai resolver, porque já está gastado, né? O problema é se prevenir para não gastar, né? Não ter a osteoporose, né? Osteoporose vem ser a deterioração dos ossos, né? Os ossos vai enfraquecendo, né? Então, fica sujeito a quebrar, né? Os ossos ficam mais sensíveis à quebradura, né? Qualquer coisinha já quebra, né? Pode quebrar, né? Pode dar problema. Então, isso daí é a deterioração. Então, as pessoas têm que usar como eu tenho falado, o agrião, não só o agrião, tem vários hortaliças que ajudam também a repor, né, o cálcio, né? É claro que as pessoas não podem ficar só tomando cálcio. O magnésio
é muito importante em vez de tomar só cálcio, né? O magnésio também, ele trabalha no nosso sistema. Quando a gente usa o magnésio, ele vai atuar também nos ossos, ele é muito importante também para os ossos, o magnésio, né? Então, se a pessoa tomar o cálcio sozinho, não é recomendado, ele tem que ter o cálcio e o magnésio. Aí sim, aí vai repor, vai ajudar, né? Também pode fazer, né? Aquele colágeno. O colágeno, comprando, por exemplo, 1 quilo de pé de frango, né? E faz aquele colágeno, né? A internet está cheio, é só buscar na internet, né? No YouTube, como fazer o colágeno de pé de frango, né? Faz aquele colágeno, ele fica que nem uma gelatina, né? Que nem um manjar. Depois de feito, coloca nos refratários e leva para a geladeira e usa aquele colágeno, né? De pé de frango e coma. Pode usar uns tabletinhos, né? Cortado em pequenos pedaços e usar na alimentação, né? O colágeno de pé de frango vai ajudar, mas tem que usar sempre, né? Sempre tem que usar para manter, né, os ossos, né, mais fortalecidos, né? Então, o agrião tem vitamina K, né, e ajuda e previne, com certeza, a osteoporose, né? Então, o verdadeiro remédio é o nosso alimento. É que nem, por exemplo, a pessoa está anêmico. Se a pessoa come, por exemplo, uma sopa feito com fubá ou uma polenta, ela vai ajudar também a repor as energias e combater a anemia, né? E tem outros, né? Como a gente sempre fala, né? Que a beterraba também combate a anemia, né? Mas a polenta também, fazer uma polenta ou fazer uma sopa, né? Com fubá, né? É muito importante, né, para repor e combater a anemia, assim como o agrião que a gente está fazendo, está comentando, né? A gente está comentando, né? Isso é muito importante. O agrião, ele tem os seus princípios, tem as suas vitaminas, e é uma bênção que o Criador fez, né? Porque foi o Criador que fez todas as coisas, todas as plantas. Então é muito importante. Então, aprenda a boa lição, né? Não fique envolvido, né, com essas ideologias que pensam em tirar a vida das pessoas, apedrejar as pessoas, chamar as pessoas de fascista, nazista, pedófilo, assassino, que fica aí desejando a morte das pessoas, que fica aí, né, como aconteceu aquele professor que falou, uma boa cova, né, um bom tiro. Isso não leva a nada. As pessoas querem ser tanta coisa, desejar a morte dos outros, né, como aconteceu, né, lá nos Estados Unidos. Não faça isso, né? Vamos desejar o bem. Vamos aprender as coisas boas. Vamos ter um encontro com Deus, aceitar o seu Filho, Messias prometido, entregar a vida ao Messias, que é Jesus Cristo, fazer o pacto com Ele, dizer: eu aceito o Messias prometido, eu agora quero seguir
aquele que prometeu, que fez o mundo, que fez os céus e a terra, e cujo projeto é salvar a sua alma, salvar a tua vida, libertar desses maus pensamentos, dessas ideologias que quer destruir os outros para poder ponhar o socialismo. Isso não leva a nada. Socialismo nunca funcionou, nunca funcionou. Se funcionasse, as pessoas não estavam na miséria, que prega que o rico e o pobre vai ser tudo igual. Mas até hoje nunca resolveu o problema do mundo. Se o socialismo fosse bom, haveria um paraíso no mundo, né? A ex-União Soviética não tinha caído, né? Vamos voltar para o assunto que eu estou comentando, né? O agrião é muito importante. Vamos deixar para lá, deixa para lá essas coisas. Vamos pensar e focar no pensamento positivo, pensar coisas boas, ter fé e deixar as coisas malignas, né? As coisas que não levam a nada, as coisas que só destrói, né? Não somos do lado do destruidor, do migrador, do devorador. Somos do lado do Salvador, do Senhor, que criou os céus e a terra, o mar, tudo, né? Então, o agrião ajuda a prevenir tumores, né? Ajuda a prevenir de vários problemas de doenças, tem flavonoides, tem princípios ativos, combate os radicais livres, né? Previne também contra o envelhecimento precoce, né? Tem pessoas que envelhecem antes do tempo, né? Então, pode ser uma verdura importante, pode ser não, ela é importante, rico em vitamina C, né? E ela é importante para a absorção do colágeno. O agrião ajuda a manter a elasticidade da pele também, prevenindo de ruga, envelhecimento precoce, né? A pessoa envelhecer não é problema. O problema é que as pessoas não se alimentando bem, não mantendo as células do corpo sempre alimentadas, as pessoas vão se envelhecendo rapidamente, vão se diminuindo a resistência contra as doenças, né? Então, as pessoas têm que ter resistência através da alimentação. Como o agrião, ele é rico em glucosinolato, né? Composto por bioativos, né? Com potente ação antioxidante, que combate radicais livres, né? Também o agrião mantém a saúde dos olhos. O agrião contém boa quantidade de luteína, zeaxantina, carotenoides presente nos olhos, né, que ajuda a combater os radicais livres e protege a retina, né? É retina, né, o nome. Então, o agrião, ele tem princípios ativos como luteína e zeaxantina, que é para proteger os olhos, né? Ele ajuda a visão, né? Pessoas que têm problema de visão, o agrião é importante, devido àquilo que eu vou repetir novamente, que é a luteína e zeaxantina que tem no agrião, ele vai ajudar a melhorar a visão, né? A fortalecer os olhos, né? A visão, as pessoas vão enxergar melhor. Mas aí tem que ser um tratamento, não é só comer um dia e depois não comer mais. Aí não resolve. Tem que sempre comer agrião.
protege, né, a retina, né? Importante para manter a saúde dos olhos, prevenindo, né, contra, por exemplo, a degeneração macular dos olhos, né? Contra a catarata, né? Ajuda melhor as pessoas a enxergar, né? E também o agrião, ele previne contra doenças cardiovascular. Por causa das fibras, o agrião ajuda a diminuir a absorção de gordura dos alimentos no intestino, promove o equilíbrio dos níveis de colesterol, triglicérido no sangue, previne contra a arteriosclerose, né? Aterosclerose, infarto, pressão alta, gordura no fígado. Também fortalece a imunidade, né? O agrião, por ter vitamina C, vitamina A, flavonoide, né? Composto com ação antioxidante, anti-inflamatório, ajuda a fortalecer o sistema imunológico, né? E combatendo os vírus, bactéria, fungo, auxilia no tratamento de situações como, por exemplo, tosses, alergias, bronquites, sinusites, gripe. Não repara o intervalo, né? A gente dá um intervalinho aqui, às vezes fala meio lento, mas a gente não terminou ainda, né? Combate gases, né? Cólicas, devido às fibras, né? Evita hemorragias também. É muito bom. O agrião, a vitamina K, um nutriente essencial para manter a coagulação normal do sangue, prevenindo hemorragia em caso de lesões como cortes ou fraturas. E ajuda também na perda de peso, como eu tenho falado, né? Vamos ver também, vamos ver quanto é a tabela nutricional, por exemplo. Vamos ver a tabela nutricional aqui na tela do computador aqui em cima, né? Porque eu olho aqui, o computador está aqui em cima, tá? Entendeu? O computador está aqui em cima. A tabela de informação nutricional. Vamos ver. A tabela de informação nutricional para cada 100 gramas de agrião, por exemplo, equivalente a 3 xícaras de agrião cru picado, né? Para dar 100 gramas, precisa 3 xícaras de agrião cru e picado, né? Aí dá 100 gramas. Então, cada 100 gramas de agrião cru, por exemplo, tem 11 calorias. É muito pouca, né? Cada 100 gramas de agrião tem 2,7 gramas de proteína. Cada 100 gramas de agrião tem 0,2 gramas de gordura. Cada 100 gramas de agrião, que corresponde a 3 xícaras de agrião picado, tem 2,3 gramas de carboidratos. Cada 100 gramas de agrião tem 5 gramas de fibra. Cada 100 gramas de agrião tem 160 microgramas de vitamina A. Cada 100 gramas de agrião tem 1910 miligramas de beta-caroteno. Né?
Cada 100 gramas de agrião tem 5.770 microgramas de luteína mais zeaxantina, que é bom para os olhos, né? É bom para as vistas, né? Tem bastante, hein? Tem bastante luteína e zeaxantina, né? Tem muito, né? Então é bom para os olhos mesmo. Agora, cada 100 gramas de agrião tem 60 miligramas de vitamina C. Cada 100 gramas de agrião tem 250 microgramas de vitamina K. Cada 100 gramas de agrião tem 200 microgramas de ácido fólico. E cada 100 gramas de agrião tem 230 miligramas de potássio. E cada 100 gramas de agrião tem 200 miligramas de cálcio. Cada 100 gramas de agrião tem 56 miligramas de fósforo. Então está aí a dica, né, que eu estou vendo aqui na tela do computador. Então tem bastante princípios ativos, né? Então está aí, né? Então fica aí essas dicas e acesse embaixo os links, né, para saber informação, né, sobre cursos de plantas, ervas medicinais e também sobre tijolo ecológico, né, sobre construção, né, de casa ou qualquer coisa sobre tijolo ecológico e também sobre plantas e ervas medicinais. Que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade.